Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso precioso momento de oração, e te convidar agora, nesse momento, para que você tome aí nas mãos a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu está aqui, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Vamos desfrutar aqui dessa palavra poderosa de Deus que nos traz ensinamentos para uma vida inteira. E enquanto você abre a sua Bíblia, quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, para se inscrever aqui no nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez, temos aí centenas de vídeos para que você possa desfrutar. Cada dia nós temos tido a oportunidade de trazer uma mensagem nova, um devocional novo a cada dia para a sua edificação. E também te convidar a compartilhar esse vídeo para outras pessoas, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para a gente poder te servir através da nossa oração. Então, vamos ao texto, vamos receber da palavra de Deus essa porção que o Senhor nos destinou hoje. Assim está escrito, Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. A palavra de Deus mostra nesse capítulo 3 e em vários textos aqui de Provérbios, a sabedoria de uma forma tão importante que parece que a sabedoria se torna uma pessoa, de tal maneira que ela tem coisas a nos entregar. E o mais importante é saber que a sabedoria está disponível para nós. Nós podemos pedir a Deus que Ele nos dará sabedoria e nos dará de forma abundante. Lá na carta do apóstolo Tiago, ele fala isso de uma forma muito especial, quando fala que se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus que dará a todos quanto lhe pedirem. E é tão interessante porque muitas vezes nós nos achamos muito sábios aos nossos próprios olhos. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem como que um dom distribuído para todo mundo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fala que não tem sabedoria, uma pessoa que fala que não tem bom senso. Todo mundo acha que tem uma medida suficiente de sabedoria e de bom senso para cuidar da sua própria vida. Mas a palavra aqui diz para nós que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Mas antes de tudo, temer ao Senhor. Isso, reconhecer o ser de Deus em toda a sua soberania diante de tudo que existe, de tudo que o Senhor criou. E aqui nós temos conselhos muito importantes. O livro de Provérbios é um livro cheio de sabedoria e instrução para a vida. E começa dizendo aqui o texto que nós lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Como que eu faço isso na prática? Conhecendo o que Deus diz a respeito de cada área da nossa vida. Conhecendo a palavra de Deus. Por que o nosso canal chama Orando a Palavra? Porque nós buscamos aqui orar em cima dos princípios, valores e promessas que Deus tem em sua palavra para nós. E todas essas coisas estão disponíveis para que nós possamos nos apropriar delas, aplicarmos na nossa vida e sermos bem-sucedidos, termos sucesso em tudo quanto fizermos. E aqui, quando fala sobre nós não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, está dizendo assim: dê razão para a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja maior do que a sua palavra. Que a palavra de Deus seja mais importante do que a sua palavra. Que as orientações da palavra de Deus sejam mais importantes do que as suas próprias orientações a seu respeito e sobre as suas decisões. Quando fala no versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, significa, coloque o Senhor adiante. Reconheça, chame o Senhor para caminhar as suas jornadas. Porque existem caminhos que parecem ser apropriados para nós, mas eles podem nos levar à destruição. Muitas vezes parece que a nossa intenção é termos Deus
como alguém que nos serve a fim de nós não termos problemas nem dificuldades. Mas isso não é verdade. A verdade é que com o Senhor nós podemos vencer os problemas e as dificuldades com sabedoria e graça, aproveitando na nossa vida todo o ensinamento, crescimento e maturidade que aquelas circunstâncias proporcionam. Andar com Deus não significa estarmos livres de problemas, mas é termos sabedoria, discernimento para lidar com isso, termos um aprendizado, crescermos e, mais do que tudo, saber que o Senhor tem andado conosco. Isso é muito importante, é muito valioso nós termos esse entendimento. Depois fala, o que eu já disse anteriormente, eu repito mais uma vez, que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, que nós sejamos humildes o suficiente para saber que sempre precisamos um pouco mais de sabedoria, de discernimento, de conhecimento da parte de Deus. Que as pessoas ao seu redor sejam aquelas que testemunhem sobre a sua sabedoria, sobre a sua capacidade de tomar decisões, de discernir diante daquilo que é certo ou errado, e não as suas próprias avaliações sobre você mesmo. Isso não significa que você não vai reconhecer os seus valores, aquilo que você é importante enquanto indivíduo, mas não se julgue mais do que aquilo que você de fato é. E para que a gente não caia nesse erro, sempre a gente vai um pouco antes. A minha mãe, toda a sua sabedoria de vida, ela sempre falava com a gente assim, olha, mais amor e menos confiança. Eu vi desde pequeno, ouvia minha mãe falar isso. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu vi o quão profundo eram esses ensinos. Mais amor, a Bíblia fala assim, nós devemos amar até os nossos inimigos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E menos confiança significa não confie tanto em você mesmo. Não tenha excesso de confiança. Confie em Deus. Olha que sabedoria, da simplicidade que a minha mãe sempre teve, mas muito cheia de sabedoria. Ela sempre nos ensinou isso. Eu encontro isso na palavra de Deus, quando fala que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Andando sempre com algo de sobra. Deixarmos sempre uma margem de segurança para que a gente possa não ser mais um que fica vivendo nos vacilos da vida. E por fim, a palavra fala que isto é como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Ou seja, saber que andar nessa sabedoria, nesse discernimento, entendendo que o Senhor vai à frente, nós vamos poupar até mesmo a nossa saúde, vamos poupar a nossa vida, vamos ter menos desgastes emocionais, psicológicos e físicos, porque aquele que é sábio toma decisões para uma vida inteira, toma decisões que vão beneficiar não só você mesmo, mas aqueles que estão ao seu redor. Como a palavra de Deus é rica. E no versículo 9 eu quero encerrar esse momento de palavra com o versículo 9 que diz assim, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho, ou seja, haverá prosperidade sobre a sua vida quando você aplicar todos esses princípios e valores. E aí o Senhor conclui nos dando grandiosas promessas que servem para a nossa vida e para a vida inteira. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este livro tão maravilhoso que é o livro de Provérbios, que nos traz tanta sabedoria, tanto discernimento e tanto conhecimento. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada pessoa que está comigo aqui agora, nesse momento de devocional, e abra o entendimento, traga revelação, traga, Senhor, capacidade de ler as Tuas Escrituras e ter, Pai, compreensão, revelação, entendimento, interpretação correta e uma aplicação eficaz, para que cada um de nós aqui, Pai, que estamos nesse tempo aqui de oração, possamos desfrutar de toda bênção e prosperidade que o Senhor tem para a nossa vida. E eu te agradeço porque eu estou certo e confiante que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que nos opera. Amém? Tenha um excelente dia, cheio de graça e sabedoria, e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.